Glória a Jesus. Estamos aqui também com a presença do presbítero Romero, ali da igreja. A verdade é que, irmãos, o crente ele não pode parar, viu? Nosso descanso vai ser só lá na glória, amém, irmãos? Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos na peleja espiritual, ô glória, amém? Glória a Jesus. Foi colocado um tema, né, irmãos, nessa campanha, nessa vigília, perdão. E nós estamos no mês da oração, por assim dizer. Não poderia ser diferente nós estarmos em uma vigília de oração, buscando resposta de Deus para as nossas orações. E com certeza esse tema é um tema bastante propício, sugestivo, de tantas passagens bíblicas que nós nos deparamos sobre homens e mulheres de oração. Mas o que nos chama a atenção é que Ezequias, ele foi um rei diferente. E você já pode começar ministrando na vida de alguém que está aí do seu lado, dizendo: ei, irmão, tu é diferente. Comece dizendo para ele que ele é diferente. Eita Jesus. O versículo que foi colocado como chave, o versículo 19 do capítulo 19, que o irmão vai colocar no telão novamente, diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Aqui era uma oração, para que, olha só, irmãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Glória a Jesus. Lá na igreja, irmãos, nós temos um lema, todo final de culto, todo dia que nós estamos reunidos, que nós terminamos o culto, a gente diz: só o Senhor é Deus. A gente diz aquela mesma palavra que Elias, ali desafiando os profetas de Baal e de Azera, e quando o Senhor deu vitória ao seu servo, e ali mostrou que só era ele o único Deus em Israel, que Baal não era Deus coisa nenhuma, e nós declaramos: só o Senhor é Deus. A verdade é que, irmãos, as nossas orações, as nossas petições, aquilo que nós apresentamos a Deus, deve fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, ao ponto daquelas pessoas reconhecerem que só Ele é Deus na nossa vida, que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que estende a mão e abençoa, um Deus que envia resposta em meio às impossibilidades. A esse Deus que nós servimos. Então você está no lugar certo nessa noite, buscando a resposta de oração. Se nós lermos 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, o capítulo 20, vai falar sobre a história do rei Ezequias. Nós poderíamos colocar aqui um tema e dizer que Ezequias era o rei que orava. Diferente do seu antecessor, Ezequias agora fez como o rei Davi, um homem que foi buscar a Deus em oração. E sabe o que eu aprendo, queridos? É que quando eu e vocês, quando nós vamos para a olaria de Jeová, quando nós vamos buscar a Deus em oração, nós o achamos. Foi lido aqui já hoje. Deus, ele se permite ser achado. Deus, ele deixa que a gente o encontre quando nós o buscamos. Usando lá Jeremias, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Quem é que está buscando a Ele? Nós estamos no 22º dia do mês da oração. Pode ser que alguém aqui não tenha ainda encontrado a Deus em oração, mas persevera, meu irmão. Deus, ele permite ser achado. Vamos buscar.
Vamos intensificar a busca. Recentemente nós estamos estudando na escola bíblica Isaías, não é? E nós estudamos também lá em Isaías, relata a história de Ezequias, o rei que orava. Quer dizer, queridos, que Ezequias, ele foi um dos reis que resolveu andar em fidelidade com Deus. Ele resolveu agora, na verdade, buscar a Deus, exercitar a ação para que Deus operasse os milagres. Porque quando ele olha, irmãos, quando ele olha o cenário, ele não vê outra forma, ele não vê outra maneira de fazer com que o Senhor mova a sua mão, intervenha em seu favor e na verdade o ajude naquela circunstância adversa, a não ser se virando para a parede e buscando a presença do Eterno. Eu quero dizer para você, pode ser que você só tenha uma parede, pode ser que você só tenha aquele lugar, mas é naquele lugar que Deus ele vai se encontrar contigo. Deus ele vai se encontrar com você, respondendo a tua oração. E aqui, queridos, nós passamos geração em geração e chegamos a hoje, a geração pós-moderna, de um povo, irmãos, que esqueceu algumas coisas e nós estamos resgatando, amém? De que a igreja verdadeira do Senhor é aquela igreja que labuta, que ora, que intercede, que persevera, que faz a obra, que evangeliza, que clama ao Senhor. Essa é a igreja fiel, louvado seja o seu nome. E quem não ora, irmãos, não vê Deus, e quem não vê Deus, não tem vontade, queridos, de fazer a obra dele. Quando a gente busca o Senhor na oração, quando a gente vai para a intimidade, o Senhor vai se revelando. É como se o Senhor abrisse portais, acessos espirituais que só na oração nós alcançamos. Eu quero dizer para você que Deus ele quer te levar em lugares inacessíveis ao homem comum. Deus ele quer te levar a lugares que o homem natural não anda. Deus ele quer que os teus pés cheguem a lugares extraordinários, lugares aonde a operação de milagres é algo natural. Irmãos, é na esfera do extraordinário de Deus. É quando nós estamos na sua presença que os milagres acontecem. E é nesse lugar que Deus ele quer nos levar. Ezequias ele foi um rei que confiava no Senhor. Eu quero perguntar para você, como é que está a tua confiança? Você ora desacreditado? Você ora, pode ser que Deus faça, mas se Ele não fizer, ou talvez alguém aqui nem ore mais, porque já acha que orou o suficiente e Deus não fez nada. Quer dizer que o nível de confiança está muito baixo. E é preciso haver, irmãos, esse exercício para que a nossa fé ela aumente, para que nós venhamos confiar no Senhor, no sobrenatural de Deus. Ezequias ele fez diferente dos seus antecessores, homens perversos, homens que trouxeram a idolatria, homens que profanaram as coisas santas. Ele disse: basta tudo isso, basta, agora eu vou consagrar, agora eu vou buscar a presença de Deus, agora nós vamos, na verdade, restaurar aquilo que estava fora do lugar, né? A citação dessa canção, né, atual, nada quebrado, né? Nada fora do lugar. É a verdadeira shalom de Deus. Oh, glória a Jesus. Só que, irmãos, nós precisamos entender, no capítulo 19, versículo 14, olha o que nos diz o texto do mesmo livro, 2 Reis. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos, os mensageiros leu-a. Então ele estava com uma carta. A carta trazia uma notícia. E
E aí ele resolveu subir à casa do Senhor. Quero perguntar para você, talvez alguém aqui esteja debaixo de uma notícia ruim, uma notícia desagradável, de um decreto, de algo que veio de encontro à tua vida. Sabe o que você deve fazer, a iniciativa que você deve tomar? Subir à casa do Senhor. Ezequias, ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor. Pode continuar o texto. E orou. Ele fez o quê? Orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Olha a oração. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Pode ir. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Sabe o que é Deus inclinar o ouvido? É Deus atentar para a minha e para a sua oração. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar, não o exército de Israel, mas o Deus vivo. Pode seguir. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Ezequias, ele mostrou, queridos, que era um rei que confiava em Deus, diferente de Acais, o seu antecessor. Ele removeu os ídolos, ele restaurou a adoração verdadeira. Louvado seja Deus. Confiava em Deus e não temia os inimigos. Sabe o que eu aprendo? É que nós precisamos confiar plenamente no Senhor em tempos de adversidade. Pode até parecer que não vai dar certo, as circunstâncias podem até dizer não, mas eu estou crendo no meu Deus, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Você crê nisso? Ah, mas o médico já desenganou, mas a última palavra é do Doutor Jesus Cristo. Não, mas não tem mais jeito, a última palavra é de Jesus. Mas eu estou numa crise profunda. Deus usa a crise para fazer você depender dele e tirar você desse lugar, para você glorificar o nome dele. Às vezes Deus permite. E essa oração, ela mudou a história. Nós lemos a oração do versículo 14 até o versículo 19. O rei levou aquela carta, irmãos, que era uma carta de ameaça, diante da presença de Deus no templo, e orou. Eu não sei se alguém aqui deve, porventura, estar se sentindo encurralado pelo inimigo, ameaçado pelas circunstâncias. Ei, meu amado irmão, leva diante do Senhor, na presença de Deus. Deus, ele respondeu. Deus, ele responde? Responde ou não responde? Deus, ele respondeu, enviando um anjo que destruiu todo o exército inimigo. 2 Reis 19:35. Põe na tela, por favor. Olha só, queridos, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, viu? Oh, glória. 35, dá para colocar? A gente lê aqui, né, irmãos? Quem está com a Bíblia aberta? Então naquela mesma noite,
Então quer dizer que Deus ele pode responder a tua oração ainda essa noite. Ainda nessa madrugada Deus ele pode vir com a resposta na tua mão. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Era como se aqueles 185 mil soldados fossem só um. Louvado seja Deus. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, estavam mortos. Diga glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós devemos nos apegar com estas palavras. Nós devemos entregar os nossos problemas nas mãos de Deus e confiar que a resposta vem do céu. A resposta vem de Deus. Mas está demorando. Aguenta mais um pouquinho, Deus está te tratando. Viu? Deixa de ser apressadinho, viu? Enquanto você acha que Deus está demorando, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Para Ele está vindo é rápido. Oh, glória a Jesus. Quem entendeu? É no tempo de Deus, queridos. Deus ele é perfeito até nisso. Aquela oração, irmãos, foi a oração que prolongou. Olha só, eu estou falando do rei que orava. Quando nós oramos com sinceridade diante de Deus ele faz coisas tremendas. Isaías 38, do 1 ao 6, fala daquela célebre texto que na continuação de 2 Crônicas, no capítulo 20, que Deus chama Ezequias: olha, Ezequias, tu tem que colocar a tua casa em ordem. Eu quero perguntar para vocês, como é que está a tua casa? E quando eu falo casa, eu não estou falando da tua casa, o espaço de habitação. Eu estou falando da tua vida espiritual, da tua casa espiritual. Como é que se encontra a tua casa? Diz o texto: naqueles dias Ezequias adoeceu de não sei se tem alguém aqui doente, uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que quando a gente vai orar com sinceridade diante de Deus, não tem como nós sairmos da presença do Senhor sem nós nos lançarmos em lágrimas. Diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo. Pode continuar. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ele ouve a oração e Deus ele vê, irmãos. Deus ele vê as tuas lágrimas, o teu choro. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade defenderei, e defenderei esta cidade. A oração que prolongou a vida. Eita Jesus, que Deus é esse, meu irmão? A oração que prolongou a vida do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era uma sentença, irmãos. Já era uma sentença de morte decretada. Mas sabe o que eu aprendo? É que quando a gente ora com sinceridade, Deus ele muda sentenças. Sentenças não são decretos. Deus está no controle de tudo. Se Ele quiser mudar, Ele muda. Se Ele quiser prolongar, Ele prolonga. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez da mesma forma com os ninivitas. Louvado seja Deus. Nínive estava com uma sentença decretada. Em 40 dias seria subvertida, seria dizimada de toda a face da terra. Mas a Bíblia diz que aquele povo jejuou e orou.
do pequeno ao grande, até os animais. E eles diziam assim: possa ser que o Senhor se compadeça. Talvez eles jejuando e orando, dizendo assim: é os nossos últimos 40 dias de vida, mas nós vamos continuar jejuando e orando. E aí o Senhor mudou o seu plano, louvado seja Deus. Poupou toda aquela cidade. Viu? O profeta Jonas ficou com raivinha, não foi, irmãos? Porque ele foi na segunda vez, pregou e ele ficou de longe. Ele queria ver era o destroço, meu irmão, todo mundo morrendo. Mas Deus disse: não. Se tem um povo que ora, se tem um povo que consagra, um povo que se humilha, isso move o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias chorou, orou ao Senhor com sinceridade. Aquele choro mesmo, irmão, de se derramar na presença de Deus, em lágrimas. Deus ouviu e acrescentou em 15 anos a sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a oração sincera, ela move o coração de Deus. Talvez alguém aqui possa dizer assim: mas eu tenho orado tanto e nada tem acontecido. Lembre-se, a oração sincera move o coração de Deus. Eu tenho aprendido a orar assim, irmãos. A gente vai orar às vezes por pessoas, às vezes pessoas estão enfermas, às vezes se acidentaram, tem pessoas que estão na UTI e a gente só quer orar para Deus curar, porque a nossa vontade é essa. A gente não diz assim: que seja feita a tua vontade, Senhor. Se Deus quiser guardar, a gente não vai gostar. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, irmãos? Eu tenho aprendido, irmãos, a terminar as minhas orações com essa frase: mas que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus será o melhor para nós. É a tua vontade, Senhor, que deve prevalecer nas nossas vidas. Para a gente concluir, o perigo do orgulho e a misericórdia de Deus. Em 2 Crônicas 32, 24 ao 26, após a cura, Ezequias cometeu um deslize, um vacilo. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Pode seguir. Mas não correspondeu Ezequias olha só. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Eita Jesus! Se for para o coração se exaltar, meu irmão, é melhor a sentença ter acontecido. Quem pegou? O seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. É o perigo do orgulho, da prepotência. Após a cura, Ezequias caiu no erro do orgulho, irmãos. É perigosíssimo o orgulho. Deus, ele repreendeu Ezequias, mas ainda assim ele não se humilhou. Sabe, tem pessoas que elas não querem se humilhar, mas a Bíblia diz: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Meu irmão, se humilha, pode se humilhar, meu irmão. Se humilha, mas se humilha na presença de Deus. Se derrama, mas se derrama na presença de Deus. Chora, clama, rasga o teu coração na presença de Deus. Que uma certeza eu te digo, querido, Deus, Ele vai virar o cativeiro, no nome de Jesus. Não se humilhou.
Precisamos manter o nosso coração humilde diante de Deus, mesmo após as vitórias, viu? Quanto mais nós ganharmos, quanto mais nós vencermos, quanto mais nós conquistarmos, quanto mais nós avançarmos, quanto mais nós crescermos, quanto mais nós aprendermos, quanto mais conhecimento tivermos, mais humildade nós devemos adquirir. É esse caminho que nós devemos trilhar sempre, o caminho da humildade. A vida de Ezequias, queridos, ela nos ensina que a confiança de Deus traz livramento, nos ensina que a oração muda situações impossíveis, improváveis. Deus, Ele é capaz de mudar. Deus, Ele muda. Deus, Ele faz o relógio voltar. Deus, Ele para o sol, faz o sol parar. Louvado seja Deus. Faz o machado flutuar, faz o mar se abrir. E se o mar não se abrir, a gente vai andar sobre as águas. É esse Deus que nós servimos. Oh, glória. E por último, queridos, a humildade deve ser mantida mesmo após as vitórias, as bênçãos. Quem tem levado aqui as suas crises diante da presença de Deus? Não conte para terceiros não, viu? Não recorra a terceiros. Só Deus é capaz de solucionar as causas. Às vezes a gente procura solução aqui, procura solução ali, né? Às vezes a gente quer que o pastor que resolva as coisas. Irmão, é Deus, irmãos. É Deus. É claro que o pastor está ali para orientar, para conduzir, mas tem coisas que é só Deus que é capaz de fazer. É o Deus do impossível, é o Deus das causas impossíveis. É Ele que nós servimos, amados irmãos. E a oração de Ezequias, ela na verdade deve reverberar ainda hoje, queridos. Se humilhar, orar a Deus, buscar a face do Eterno. E ainda nessa noite, Deus, Ele pode vir com a providência, a resposta. Tem alguém aqui que está esperando uma resposta de Deus? Tem? Pois você vai orar agora. Você vai rasgar o teu coração.